Primeiro fazer aquela análise do jogo, Humberto. Boa noite. Boa noite a todos. Uma partida novamente abaixo daquilo que a gente idealizou. Nos faltou, sem bola, ser um pouco mais agressivo, quer dizer, ser agressivo para recuperar a bola, se impor em cima do adversário. A gente foi muito passivo, sempre um tempo tardio para fazer essas abordagens. E com a bola também, a gente tem dificuldade de conexão. Uma noite muito ruim nossa, momento de falar o mínimo possível, trabalhar o máximo. A gente tem identificado, a gente já identificou aquilo que a gente precisa melhorar. Isso a gente irá conversar amanhã na nossa reapresentação e a gente precisa dar uma resposta. Precisamos dar uma resposta imediata e essa resposta tem que ser comportamental. A gente precisa mudar o nosso comportamento para que assim a gente consiga colocar as nossas ideias dentro do jogo. O quanto que pesa, qual o tamanho desse empate para a sequência do que você tem e está por vir aqui para o CRB, Lousa? É ruim, você dentro da sua casa, você, além do resultado ruim, você não tem desempenho, né? Então isso que é mais preocupante. Mas é como eu falei, nós somos os cabeças, as lideranças, então a gente tem que ter sabedoria nesse momento, momento de reflexão, momento, como eu falei, de identificar e atacar aquilo que a gente precisa melhorar. Então é isso que a gente vai fazer, atacar aquilo que a gente precisa melhorar, que a gente tem que dar uma resposta. A gente vai ter uma sequência de jogos agora, já vamos jogar no sábado contra o Muricy, depois já ter uma viagem na segunda-feira para enfrentar o Altos pela Copa do Nordeste, e depois, na sequência, uma viagem complicada de retorno, a gente já tem um jogo decisivo contra o Coruripe, que vai valer uma classificação. Então a gente tem que ter sabedoria nesse momento, mas como eu falei, é momento de falar o mínimo possível, trabalhar bastante, certo? Atacar aquilo que a gente precisa melhorar e dar uma resposta imediata. Lousa, te preocupa a questão da demissão? Porque sempre que tem algum problema de falta de resultado, a primeira cabeça que rola no futebol sempre é do treinador. Em campo a gente vê uma passividade dos atletas, mas dificilmente você vai ter 10, 12 dispensas e sim sobra para o treinador. Te preocupa isso? Não me preocupa. Essa aí é uma única certeza que a gente tem, né? Que a gente tem um início, um meio e um fim em qualquer clube que a gente for. Seja esse fim você saindo por mau resultado, ou término de contrato, ou você indo para outros lugares em uma outra situação. Não é o meu caso. Sempre procuro buscar e cumprir com meus contratos, né? Então, como já teve proposta nesse período de início de trabalho, então a gente sempre acreditou no trabalho, a gente está encontrando dificuldades sim, mas eu tiro o da preocupação e procuro focar naquilo que a gente tem que fazer de melhoria, né? Na ocupação daquilo que a gente precisa melhorar. E precisamos melhorar muito, a gente precisa dar uma resposta imediata. Não podemos atuar da maneira que atuamos na noite de hoje, que isso custa muito caro. Mas como eu falei, é ter sabedoria, fazer as nossas reflexões, trabalhar bastante, falar o mínimo possível, atacar naquilo que a gente precisa melhorar. E essa resposta, como eu falei, tem que ser rápida. Até porque a gente, como eu falei, a gente tem 3 jogos decisivos para a gente poder ter tranquilidade para a sequência da temporada. Roberto, cheguei agora, não estou sabendo do que rolou antes, mas a minha pergunta é a seguinte: o que é que você notou de melhora e o que é que você notou que ainda dá para melhorar na sequência da competição? O que é que você notou assim, esse ponto tá ok, agora essa outra questão aqui a gente tem que melhorar ainda para a sequência do campeonato, também visando já a campanha do ano completo, né? De toda a temporada. Então, a gente teve muitas dificuldades, né? A pauta aqui que até comentei, né? A gente estava sempre um tempo tardio, seja para marcar o adversário, muito passivo. A gente estava bem posicionado, mas não tinha agressividade no portador da bola e não tirava as conexões de passes simples do adversário. Então aí você vai ser um facilitador contra qualquer adversário, independente da qualidade desse oponente. Então hoje a gente foi muito passivo sem bola e com bola a gente também estava tardio nas conexões, os espaços estavam lá. Então nos faltou ter uma mobilidade um pouco maior e quando a gente conseguiu tomar essa decisão, às vezes a gente errou tecnicamente. Então quando você não tem fluidez de conexão de passe, quando você não tem conexões de passe, você não tem fluidez de jogo. Então isso foi que dificultou muito o nosso jogo de hoje. E então assim, uma partida para a gente atacar aquilo que a gente precisa melhorar, mas assim, a gente sai insatisfeito, não poderia ser diferente, não somente com o resultado, mas a performance nosso desempenho de modo geral. Então a gente precisa, como eu falei anteriormente para os seus colegas,
a gente precisa falar o mínimo possível, atacar de imediato aquilo que a gente precisa atacar, aquilo que a gente tem identificado, que a gente identificou mais uma vez nesse jogo de hoje, para que no sábado a gente possa dar uma resposta que esse jogo está valendo uma classificação para nós. Em cima da tua fala, vocês treinadores dizem o seguinte, né? Quando vence, nem tudo está certo. Aí quando perde, nem tudo está errado. Esse nem tudo está errado vem de uma derrota no clássico, um empate, chegou a estar perdendo com o Penedense, está tudo errado, tem muita coisa, como você disse, a gente precisa rever. Esse rever tem muitos erros da tua equipe? Olha, quando as coisas não acontecem, né? No início a gente sabia que teríamos dificuldades, até pela remontagem, né? Foram muitos atletas, né, que saíram, outros chegando, uma nova comissão, então chegando no decorrer da pré-temporada, mas esse é o cenário, nós temos que buscar soluções. E o que nos desagradou na noite de hoje foi justamente a maneira como nós desempenhamos o nosso futebol. A gente tem potencial e tem margem para mais do que nós apresentamos na noite de hoje. E quando você fica distante, quando você não leva esse espírito para dentro do campo, é isso que a gente vai procurar, a gente vai, nessa identificação, conversar com os atletas para que a gente consiga atacar. Então a gente precisa ouvi-los também, quais são as dificuldades, a gente tem conversado bastante, tem trabalhado na medida do possível, em detrimento do pouco tempo de trabalho que a gente tem sido mais sessões de vídeo e pouco trabalho de aquisição dentro do campo, nós temos que buscar meios para a gente poder evoluir e melhorar. O que não pode, isso é uma certeza absoluta, que não pode é a gente ter desempenho e performance como nós tivemos na noite de hoje. Roberto, são duas perguntas em uma sobre o ataque e sobre a defesa. Começando pelo ataque. Você tem conversado com a diretoria em relação ao Léo Pereira, que hoje ele é o principal atacante do seu time, sobretudo pelos lados de campo, e já foi dito publicamente pelo próprio presidente que existe a intenção de negociar. Você já conversou sobre a permanência? E a outra pergunta é sobre a questão da defesa. O CRB jogou contra um time de Série C e um time de Série D e tomou 5 gols nessa sequência. Claro que o futebol hoje está muito nivelado, mas o torcedor fica muito preocupado em relação a isso. O que fazer para tentar recuperar essa defesa, que inclusive vem sendo muito criticada e vaiada pelo torcedor? Nos preocupa também a busca que eu falei, de trabalhar e buscar esse equilíbrio, tanto para defender como para atacar. A gente não pode atribuir uma derrota somente para os defensores, de modo geral. Lógico, alguns erros que são evitáveis, alguns erros individuais, mas a gente tem que assumir nesse momento, como eu falei, a gente está num processo de construção. É doído, é árduo o processo, nós temos que ter sabedoria como liderança, para poder extrair o melhor desses atletas. Como eu falei, a gente já identificou, agora é atacar. A gente precisa atacar a ferida, a gente precisa cicatrizar essa ferida e dar uma resposta melhor. Então, quanto ao Léo, é um atleta que tem muito assédio sobre esse atleta desde o ano passado, pela campanha que ele fez, principalmente pelo primeiro semestre, junto com os seus companheiros. Então, a gente tem conversado sim, a gente sabe da importância do Léo, mas o clube também entende, e se entender por bem o atleta ficar, lógico, é aquilo que a gente deseja, pela qualidade, pela capacidade, mas a gente sabe que uma contratação ou uma negociação envolve muitas coisas, né? Então a questão técnica que compete a mim, certo? Que a gente sempre vai falar aquilo que o atleta acrescenta para o nosso elenco, e tem as outras questões que envolvem qualquer outro tipo de negociação. Então, quando eu cheguei aqui, já havia essa situação de saída, até por isso o Léo se reapresentou um pouco mais tarde do que os seus companheiros, porque estava em uma negociação, essa negociação acabou não sendo concretizada, mas como você leu bem, é um atleta importantíssimo para o nosso jogo, para o nosso tipo de jogo, mas isso internamente a gente vai conversar e depois saber sempre o que é o melhor para o CRB. Então, como eu falei, o Léo é um funcionário, eu também sou um funcionário, contamos com a qualidade, com a característica do Léo, assim como os outros companheiros que estão treinando conosco, que ainda não têm condição física. Hoje o Vitinho fez seu primeiro jogo depois de um longo período sem jogar, vai precisar um pouco mais de tempo para poder pegar o seu ritmo. Assim como o Daniel também, que vem de um país que precisa ir ganhando minutos. Então, são atletas que vão agregar qualidade para esse grupo. E, como eu falei, as dificuldades estão aí, estão sendo impostas. É claro que a gente já tinha esse panorama de dificuldade, mas nos preocupa pelo tamanho, né? A gente esperava até um pouco menos,
Mas, como eu falei, a gente tem que criar casca nesses momentos de dificuldade, se unir, se fortalecer como equipe, momento de unidade, não somente dentro do clube, nós precisamos de unidade de fora para dentro também, e em todos os setores, não adianta só o campo, a comissão, mas a gente precisa de todos os pilares que fazem o CRB forte, e esses pilares também é o corpo diretivo, todo o staff, nós, comissão, os jogadores e os nossos torcedores. Entendo, compreendo a insatisfação, a indignação dos nossos torcedores, e é nossa também. Eu, como líder, é a minha, eu represento essa equipe, é a nossa insatisfação. O que nós temos que fazer é dar uma resposta imediata, classificar essa equipe, aí a competição ela muda, mas mais do que isso, nós precisamos desempenhar melhor, nós precisamos performar melhor em todos os âmbitos, seja defesa, seja ataque, nós precisamos melhorar, nós precisamos dar uma resposta. A maneira como nós atuamos hoje, ela é preocupante, mas é como eu falei, falar o mínimo possível, trabalhar bastante e atacar essas questões que nós identificamos para que a gente possa ser melhor no próximo embate, que já é no sábado. Para fechar da minha parte, o Bertoloso, o que é planejamento, né, no campeonato alagoano? Porque o CRB já começou vencendo o Igaci, WO, 3 pontos, 3 gols, é assim que diz o regulamento. Aí você planejava com toda a comissão técnica, um jogo como esse, você entrar com um time diferente se você tivesse na ponta, né? Aí você tem força máxima. E não será diferente contra o Muricy. E não será diferente contra a Viagem que vai fazer. Aí você tem força máxima, você já tem 2 jogadores, 2 baixas, né? O David da Hora e o Rafinha, e força máxima. A cada vez complica aí a tua situação do CRB para conseguir colocar uma equipe em campo. São os prejuízos, né? Quando você vai adiando, vai protelando, esses prejuízos acabam acontecendo, principalmente no início de temporada, né? Que você precisa fazer uma rodagem maior, identificar todas essas questões. Hoje a gente tem que atacar já de início essa questão emocional também. Então a gente tem atacado alguns atletas com dificuldades de colocar em prática aquilo que ele tem de melhor. Então a gente tem conversado isso com os atletas individualmente, para que a gente possa assim também conseguir dar segurança, dar confiança, dar essa sustentação para que eles possam ir a campo e render o seu melhor futebol. Mas é claro que traz um prejuízo sim, quando você não alcança esse número, né, que te possibilita já uma classificação. Isso faz com que você consiga fazer essa troca, né, dar minutagem para todos. Mas esses atletas que aqui estão têm que ter a capacidade de ir a campo contra o Muricy no sábado, representar bem a nossa camisa, fazer um jogo melhor que fizemos na noite de hoje, porque se a gente tiver a atuação como nós tivemos na noite de hoje, lá contra o Muricy, também teremos dificuldade pelo resultado. Então a gente precisa ter essa ciência, fazer essas reflexões e, como eu falei, dar resposta imediata. E a resposta tem que ser no sábado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Aproveitando o gancho aqui da pergunta do Iverson, a defesa é um dos pontos mais criticados pela torcida regatiana e um dos jogadores mais criticados é o Miranda, o zagueiro que de origem é meio-campista, né? Pelo menos no Vasco ele surgiu assim, né? Jogou muito como meio-campo. Agora ele está jogando como zagueiro. Já teve essa conversa? Realmente ele se sente confortável nessa posição? É mais uma jogada improvisada? Como é que foi essa conversa com o Miranda? Realmente ele se sente confortável nessa posição? Não, o Miranda foi contratado como zagueiro, fez a temporada passada uma boa campanha defendendo o Amazonas. É um atleta polivalente, né? Então tem capacidade de jogar em outras posições. Como eu falei, a gente tem que se proteger nesse momento. Aqueles atletas que muitas vezes são alvos no primeiro momento, a gente tem que estender a mão, blindar, dar força, para que esses atletas eles possam potencializar suas capacidades. Então, em busca disso que a gente vai trabalhar, então nós temos que ter muita consciência disso. E como eu falei, falar o mínimo possível e trabalhar bastante, atacar esses pontos que a gente precisa melhorar, mas de modo geral a gente está insatisfeito com aquilo que a gente tem apresentado, né, nesse início de temporada. Tirando o jogo do Vitória, que foi um jogo mais que a gente teve uma constância maior, então a gente precisa buscar esse equilíbrio, ter uma consistência, ter uma constância maior também, seja ela ofensiva e defensiva em todas as nossas ações, mas mais do que isso, nós precisamos ter um comportamento melhor, porque o comportamento vai te levar
a essas execuções, essas melhorias nesses aspectos que a gente tem identificado, e isso está notório para todo mundo. Então, quem veio a campo hoje, quem assistiu de casa, viu isso que a gente tem mencionado, uma equipe muito passiva, tanto para marcar, e quando a gente teve a bola também, pouco conexo ali, a gente teve pouca conexão, não rodamos com a intensidade que o jogo pedia, e quando você está longe das suas capacidades, das suas qualidades, você tem esse tipo de revés. Então, trabalhar, fortalecer nosso interno para que a gente possa, no sábado, já vencer essa partida para dar esse passo para a nossa classificação. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master oficial do Clube de Regatas Brasil.